E estamos de volta nesse especial de hoje com ele, Zac. Então, Zac, a gente, lógico, vai conversar muitas coisas sobre o The Voice também, porque eu quero saber como foi. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que também estão muito interessadas em saber como foi você ter estado num programa de televisão, né, junto com talentos do Brasil inteiro. Mas conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira como professor também, né? Sim. Fala pra gente. Então, eu assim, aprendi uma coisa que quando você tem que ser músico, né? A música te escolhe, né? E assim, quando eu me descobri professor, eu falei assim, poxa, eu não quero ser professor e tal. Só que quando eu compartilhava, né, os assuntos relacionados à técnica vocal com os meus amigos, eles sempre me falavam, engraçado, que os meus amigos sempre me dão força para aquilo que eu tenho que fazer. E, geralmente quando, aqueles amigos de verdade mesmo, sabe? Quando eles me falam uma coisa e eu busco fazer aquilo, eu sempre me dou bem, assim, sabe? E eles me falaram na época que eu tinha, né, aptidão por ser professor, porque eu sou paciente, eu consigo explicar bem, eu tenho uma didática legal. E assim, eu lembro que quando eu terminei o meu ensino médio, foi onde a gente estava falando naquele bloco, que eu fiz alguns cursos de canto e tudo mais, só que fiz 5 anos parado sem estudar, no sentido de você estar numa faculdade, que eu queria fazer a faculdade. Só que eu queria fazer a faculdade de música. E na época, assim, a música, a faculdade era muito cara, né? E eu tive que decidir, né? Porque eu não podia ficar mais tempo parado, porque eu já estava muito tempo. E aí eu falei, cara, eu vou me matricular num outro curso, vou me capacitar e vou, sei lá, passar em algum concurso e aí vou ter grana para pagar essa faculdade. E aí foi aonde eu me matriculei no curso de Direito, lá em Cabo Frio. Olha que mudança, né? Eu assim, uma das faculdades depois da música, né, que eu gostava até então era o Direito, né? Porque tá muito ligado a ajudar as pessoas, né? E eu gosto disso. E assim, aí me matriculei e fiquei um semestre só. Fiquei um semestre só. E aí, inclusive, foi até na Bahia, quando eu decidi trancar a faculdade de Direito e tipo, meter a cara na música. Um amigo, a gente estava lá na Bahia, estava tendo um evento, né, na Bahia. E aí eu encontrei com esse amigo que mora em Manaus, lá. E aí ele falou, Zac, se você gosta de música, você tem que fazer música. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque se você fizer aquilo que você gosta, você vai viver feliz, né? Você não vai viver com carga. E aí quando eu voltei para o Rio, eu comecei a agilizar tudo, liguei para as faculdades do Rio de Janeiro, e aí encontrei uma faculdade, o Conservatório Brasileiro de Música, lá no centro do Rio. E aí eu fiz o vestibular, prestei o vestibular, e aí no ano seguinte eu engatei na faculdade de música e me formei já tem 2 anos. Tem 2 anos. E aí então eu comecei a trabalhar nesse período, né? Lá em Sobara, né? Quer dizer, nesse período não, foi um pouquinho antes. Eu comecei a trabalhar em Sobara, porque vai fazer 10 anos esse ano, como voluntário. E aí foram acho que 4 ou 5 meses depois de trabalhar como voluntário, eu fui contratado, né, pela prefeitura. E tô lá até hoje, e assim, como professor, né, eu dei aula lá, dei aula em escolas de música, né, no Rio de Janeiro, dei aula em outras escolas também aqui em Araruama, e dei aula numa escola de música aqui em Araruama também. Então, assim, a experiência como professor, eu acho que ser professor é um chamado, é uma chamada, né? Eu acho que nem todo mundo pode ser professor, porque tem muita gente que tem uma aptidão para outra coisa, aí você tem que fazer aquilo que você gosta. E quando eu me identifiquei em trabalhar com as crianças, né, parece que são os meus filhos, né, onde eu quero pegar no colo, sabe, onde eu quero ensinar como se fossem os meus sobrinhos mesmo, entendeu? Então, assim, eu criei uma identificação como se fosse a minha família. Foi bem interessante. E eu digo também que é uma troca, né? Tanto que depois que eu participei do The Voice, eu tinha decidido a não dar mais aula. Não dar mais aula de canto. Só que quando, eu digo sempre que todos nós, a gente sempre tem uma coisa para ensinar para o outro. E desde a época que eu dei aula, né, do período que eu comecei a dar aula, o conhecimento que eu acabei tendo foi assim, foi muito de troca também, porque cada aluno tem a sua individualidade, cada aluno tem a sua peculiaridade, e aí você tem que
usar a sua didática e o seu conhecimento e o seu jogo de cintura para você fazer com que aquele aluno entenda o que você quer compartilhar com ele, né? Então, assim, é uma experiência muito bacana. Bom saber que você consegue aliar a música e a educação. É muito legal. E vamos de música, então? Vamos lá. Então, vamos encerrar esse bloco com música, lógico. Até já. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel. Eu assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. E nessas horas meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas eu nem ligo